Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Gotas Florais de hoje. Por aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para descobrir a origem emocional de doenças, sintomas e bloqueios e se tornar terapeuta floral. Eu sou Adriana Guimarães e o tema de hoje é como lidar com as situações crônicas através dos florais de Bach. Vamos lá? Então, o que são os florais de Bach? Para vocês que já me acompanham há algum tempo, vocês sabem que os florais de Bach são remédios naturais que foram desenvolvidos pelo Dr. Edward Bach, que foi um médico inglês, que inicialmente ele era bacteriologista em Londres e depois ele se mudou para o interior da Inglaterra e desenvolveu os remédios florais. Ele demorou ao todo 8 anos para desenvolver os 38 florais, que são os florais mais conhecidos mundialmente hoje em dia, que são os florais de Bach. E sendo que desses 8 anos, nos primeiros 6 ele desenvolveu os 12 florais que tratam do temperamento das pessoas, que são os florais bases, que tratam do temperamento, e depois os 7 auxiliares e, por fim, os 19 complementares. Então, os primeiros 12 florais desenvolvidos pelo Dr. Bach, que são os 12 curadores, nós temos 12 curadores, 7 auxiliares e 19 complementares. Os 12 curadores tratam do temperamento base da pessoa. Os 7 auxiliares tratam das situações crônicas e os 19 complementares tratam de situações do dia a dia. Mas nós sabemos que é difícil rotular, né? Eu não gosto muito de rotular as coisas, acho muito difícil rotular tudo. Então, nós lidamos com a pessoa como ela é, na sua integralidade, sem rotular muito as coisas. Mas nós temos sim essa divisão e hoje eu vou falar sobre os 7 auxiliares que tratam de situações crônicas, certo? E eu vou falar também como que os florais funcionam, né? Vou primeiro mostrar aqui o que são os florais. Aqui é um floral já pronto, né? É um vidrinho na cor âmbar de 30 ml. Aqui tem alguns florais de Bach, são ao todo 38, eles são gotinhas, e esse aqui foi feito em casa, já tá pronto para ser tomado. Ele é assim, ó, né? E esse é um diurno, onde se toma 4 gotas 4 vezes ao dia. Então, os florais de Bach, eles funcionam de maneira vibracional. Nós podemos pingar na água, pingar direto na boca, algumas vezes até ir passando na pele, dependendo do estado, se for para algum machucado, alguma ferida, queimadura, tem tudo isso. Então, eles podem ser tomados, eles podem ser passados de diversas maneiras. E como eu mostrei para vocês agora, esse é o floral diurno. E eles trabalham de maneira vibracional, você insere os florais no seu organismo e eles vão trabalhando de maneira vibracional. Lembrando que somos 70% formados de água, né? Então, é assim, é como se pingasse uma gota num copo de água e é assim que eles atuam. E qual o benefício dos florais? Os florais, eles trabalham no nosso equilíbrio emocional, ou seja, eles trazem as nossas virtudes de volta. Nós todos somos virtuosos, nós todos temos virtudes. E os florais, de acordo com as situações do dia a dia, nós nos desequilibramos. E através dos florais nós conseguimos nos reequilibrar, ou seja, trazer de novo as nossas virtudes de volta. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem muita pressa, sabe? Uma pessoa que quer fazer tudo rápido, que fica amolando os outros. Ai, vamos logo, vamos logo, vamos logo. É uma pessoa que tem muita pressa, né? E não tem problema ela ter pressa, porque esse é o temperamento dela, isso daí não tem problema. O problema é ela amolar o outro, certo?
Por quê? Porque ela não respeita o ritmo do outro. Ela tem que respeitar o ritmo do outro, que talvez seja um pouco mais lento do que ela. Então, quando há esse desequilíbrio, quando há essa falta de respeito com o ritmo do outro, então, eu gosto sempre de mostrar aqui com a canetinha. Nós estamos aqui, nesse ponto de desequilíbrio. E daí, a partir do momento que se começa a ministrar o floral, no caso, impatiens, para as pessoas apressadas, impacientes, que não aguentam esperar nada, né? Então, no caso, começa a se ministrar o floral impatiens. Daí ministra, vai tomando, até que a pessoa chega aqui nesse ponto, ultrapassou o ponto de equilíbrio. E daí, quando ultrapassou esse ponto, não significa que ela já está equilibrada no seu emocional e que ela vai respeitar o ritmo do outro. Significa que aqui ela já está se sentindo bem. Ela não precisa mais ficar, falando, vai logo, vamos logo. Não, aqui ela já está se sentindo bem. Só que se ela parar de tomar aqui, isso aqui volta. Né? Ela vai voltar, vai desequilibrar. E ela continua tomando até chegar aqui no equilíbrio, a ponto que ela não se prejudique, não prejudique o outro e respeite o ritmo dela mesma e respeite o ritmo do outro. Certo? É assim que os florais funcionam no nosso organismo. E um ponto muito importante por exemplo, quando nós tratamos do corpo físico, o corpo físico, ele se restabelece muito mais rápido do que o nosso emocional. E vocês podem perceber isso se vocês ficarem uma noite sem dormir, por exemplo. Se vocês ficarem uma noite sem dormir e passarem a dormir bem nas próximas noites, por exemplo, sem dormir uma noite, mas na próxima você dormiu bem, o seu corpo físico já está restaurado. Você não vai ter um dia perdido, sonolento, mal-humorado, nada disso. Então, por exemplo, uma noite bem dormida restaura esse cansaço do dia anterior, que deixou o corpo físico molenga, tudo isso. Agora, um trauma emocional, medos, situações angustiantes, situações emocionais, elas demoram muito mais a ser restauradas. Então, quando nós lidamos com situações emocionais, nós temos que ter um pouco mais de paciência, certo? Então, muitas vezes, logo que eu comecei a prescrever os florais, lá atrás, algumas pacientes me falavam assim, mas eu não tô sentindo nada. Mas tá demorando para passar. Eu não sei se tá dando certo para mim. Lógico, espera um pouquinho mais. Depois deu tudo certo, Depois elas tomaram, deu tudo certo. Então, os florais de Bach, eles não são remédios alopáticos, muito pelo contrário, são remédios naturais, feitos pelas flores da Inglaterra, são 38 flores inglesas, com algumas exceções, né? Mas são da Inglaterra e são feitos na Inglaterra, inclusive. E eles servem para esse equilíbrio emocional, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida de o que são os florais, como eles funcionam, vocês podem me perguntar. Seja bem-vinda, Nia, seja bem-vinda. E agora, eu vou falar sobre as situações crônicas. O que são situações crônicas? Situações crônicas são aquelas que vão se cristalizando na pessoa. São aquelas que... por exemplo, a pessoa tem alguma coisa, tem alguma doença, a tal ponto que ela já incorpora isso como se fosse dela. Ela fala assim, eu sou assim, não eu estou assim. Então, em alguns casos, o Dr. Bach observou que as pessoas já incorporavam as próprias doenças como se fossem dela mesma. E isso já estava cristalizado.
E daí ele desenvolveu 7 florais auxiliares. Para quê? Para primeiro você tirar, fazer essa limpeza dessas toxinas emocionais que estão cristalizadas, para depois tratar o real temperamento da pessoa. Então, ele desenvolveu os 7 auxiliares. E eu vou falar aqui uma frase do Dr. Bach. É assim: tais pessoas perderam muito de sua individualidade, de sua personalidade, e precisam ser ajudadas a sair do trilho em que se fixaram, antes que seja possível saber qual dos 12 remédios curadores necessitam. Então, primeiro, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem depressão. A depressão, ela é o sintoma, entendeu? Então, o que precisa ser feito primeiro? Ajudar essa pessoa a sair da depressão, para depois sim trabalhar com o temperamento dela, ajustar o temperamento, equilibrar o lado emocional do temperamento. E os florais dessas situações crônicas, eles ajudam nesse ponto. E primeiramente o Dr. Bach desenvolveu 4 florais, depois ele viu que eram insuficientes os 4 e desenvolveu mais 3. E eu vou ler uma outra frase do Dr. Bach que eu gosto muito. Ela é um pouco longa, mas olhem só. Qualquer doença, seja ela grave ou de longa duração, será curada ao se devolver ao paciente a felicidade e o desejo de continuar sua obra nesta vida. Muito frequentemente, é apenas uma ligeira modificação no seu modo de vida, uma pequena ideia fixa que o torna intolerante com os outros. Um senso de responsabilidade errôneo que o mantém na escravidão quando poderia estar fazendo um bom trabalho. Então, a pessoa que ela está em situação crônica, ela se encontra nesse estado. Ela se encontra no seu estado negativo, que nós chamamos aqui. E os florais servem para equilibrar e fazer com que essa pessoa volte ao seu estado positivo. Certo? Alguma dúvida? Então vamos lá, vamos lidar com os florais, vamos ver quais são esses florais que tratam dos 7 auxiliares e das situações crônicas. O primeiro deles é o gorse. A flor se chama gorse, né? É para aquele estado em que a pessoa se encontra com desesperança, com um humor sombrio, com uma perda de fé na cura e ela se isola. É muito triste ver uma pessoa no estado negativo de gorse, porque a pele dela até ela fica branca, com olheiras gigantes, chegam até a tremer. Eu já presenciei uma pessoa assim, e que nada adiantava, sabe? A gente falava assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não quero. É muito triste. E chega até, sabe, você tenta ajudar e precisa da vontade da pessoa para ela sair daquele estado em que ela se encontra. Então, o estado físico também de uma pessoa que está em gorse, no seu estado negativo, é palidez, olheiras, como eu falei agora, expressão de indiferença, abatimento e até pode chegar à anemia. E realmente elas ficam assim, tremedeiras, sabe? Essa pessoa que eu atendi, ela até tremia. Magrinha, branca, olheiras profundas e tremendo. E daí começou a ministrar o gorse e foi indo, acho que foram 10 dias, os primeiros 10 dias ela já começou a se sentir melhor e depois o tratamento andou. Isso foi antes da pandemia, tanto que durante a pandemia ela se sentiu muito bem, né? Mesmo em casa, falou que foi uma época muito boa, porque conseguiu trabalhar bastante, conseguiu desenvolver alguns projetos e resolveu, melhorou. E o floral gorse, o que ele faz com a pessoa? Ele faz a pessoa voltar a ter fé, esperança
e a certeza de que ela pode sim superar as suas dificuldades, né? E que ela ficará bem. Ele traz esse calor no coração, de que tudo ficará bem. Então, esse é o floral Gorse, a pessoa no seu estado negativo e, por fim, a pessoa no seu estado positivo. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. O próximo floral de situações crônicas é o woke. O woke é para aquela pessoa, o workaholic, aquela pessoa que ultrapassa os seus próprios limites, que vive trabalhando, que vive com sobrecarga, que faz uso excessivo das suas forças e não tem realmente consciência dos seus limites físicos e emocionais. E ela exige demais de si mesma. Então, o woke, tanto que o woke é o carvalho, né? É a árvore do carvalho, ou seja, uma árvore forte, frondosa, com raízes profundas, que consegue carregar um monte de coisa lá dentro, não é? Esse é o woke. E o woke, no seu estado positivo, como que ele é? Ele aceita os seus próprios limites. Ele sabe colocar limites. Então, preste atenção se você é assim ou se você conhece alguém assim. A pessoa woke, no seu estado negativo, ela pode apresentar fisicamente aparência forte, embora cansada. Artrite, artrose, uma rigidez que pode até causar fraturas ósseas, tensão na nuca, ombros e braços. Então perceba, sabe, aquela pessoa forte que, por ser forte, por ultrapassar seus limites, ela se torna uma pessoa muito rígida, né, fisicamente. E daí, ministrando o woke nessa pessoa, ela consegue estabelecer os seus próprios limites físicos e emocionais. Certo? O próximo floral que trata de situações crônicas é o floral Heather. O floral Heather é para aquela pessoa... a história do Heather é muito interessante, porque Dr. Bach, na cidade do interior onde ele vivia, ele conhecia uma senhora. E essa senhora, ela sempre quando viu o Dr. Bach começar, não só com ele, mas com várias pessoas da cidade, ela começava a chegar, ela chegava perto e falava dela mesma e depois ia embora. Era um monólogo, ela não queria conversar. Ela queria só falar dela, falar dos problemas dela, deixar tudo com o outro e tchau, ir embora. E daí, um certo dia, o Dr. Bach perguntou para ela: minha senhora, qual flor que a senhora gosta bastante? E ela falou: eu gosto muito da Heather. E ele começou a estudar a Heather, para ver se com a Heather ela saía desse estado de egocentrismo, de falar, de ser o centro das atenções, de falar demais de si, dos seus problemas, para um estado de ouvir o outro. Então, sair desse estado negativo e ir para o estado positivo, de conseguir manter um diálogo com o outro, de conseguir escutar, ouvir o outro, certo? E o Heather, no seu estado negativo também, ele domina o espaço porque é muita carência afetiva, né? Então, a pessoa que está no Heather, no seu estado negativo, ela está com muita carência afetiva, por isso que ela precisa falar, e ela não aguenta ficar só. É uma pessoa que se incomoda de ficar sozinha, né? E ela é muito desatenta aos sentimentos dos outros, porque ela só fala dela. A situação no estado negativo está tão difícil dela lidar que ela não consegue enxergar e nem ouvir o outro. E daí, a partir do momento que se ministra o Heather, ela consegue sim ter esse contato maior com o outro, fazer essa troca e ouvir o outro. E como que é o Heather, como que é o estado físico do Heather no seu estado negativo? Ele pode ter
problemas digestivos, aftas, azia, ser fanático por remédio, hipocondríaco, descontrole alimentar e problemas de pele. Então preste atenção se você conhece alguém assim, se você é assim, e perceba que o floral de Bach Heder pode ajudar você a equilibrar esse seu estado. Certo? E vamos lá agora. O próximo floral é o Rock Water. O Rock Water é um floral diferente, porque ele não é feito de flores. É o único floral de Bach que não é feito de flores. Ele é feito com água de nascente. Uma água de nascente tal que uma água de nascente tal que foi feito o floral de Bach, certo? E o Rock Water, ele trata, eu gosto muito daquela expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É esse o Rock Water. São para pessoas extremamente rígidas, perfeccionistas e que querem ser exemplares, vaidosas e super moralistas. Então, essas pessoas que apresentam essa rigidez, essa vaidade, esse moralismo, elas são rígidas e perfeccionistas. E o Rock Water faz com que ela seja menos rígida, faz com que ela saia da pedra e vá para o bambu, né? Faz com que ela saia daquele tronco muito rígido e vá para o bambu, que entorta, mas não quebra. Então, como que é o estado físico da pessoa que se encontra no estado negativo de Rock Water? A pessoa apresenta problemas posturais, rigidez física, rigidez nas articulações, dores musculares, problemas ósseos, feições duras, um olhar sério, torcicolos e pode até vir a ter muita prisão de ventre. Então é aquela pessoa que quer ser perfeccionista e extremamente rígida. E o que o floral de Bach Rock Water faz com que essa pessoa, qual a virtude que ele traz de volta para essa pessoa? Como que a pessoa Rock Water no seu estado positivo? A pessoa Rock Water, ela não é extremamente perfeccionista. Ela tem aquele temperamento dela, mas é sem ser exagerado, né? É uma situação em que ela não exagera. Ela não é extremamente perfeccionista, não é extremamente rígida, vaidosa ou moralista. E o Rock Water faz ela ser mais leve, faz ela ser como o bambu, que pode ser assim, pode ser assado, sem se firmar muito nessas rigidezes. Certo? Agora vamos para o floral de Bach Weine. O floral de Bach Weine, ele lida muito com a pessoa no seu estado negativo, para aquela pessoa autoritária, aquela pessoa que tem dureza no coração, frieza, insensível e muito tensa. Então, o Weine, vocês até podem perceber que a pessoa Weine, ela normalmente é mais corada, diferente da pessoa Gorse que eu falei no início. A pessoa Weine, ela é mais corada. O Weine é a parreira, né? É a flor da parreira. E ele lida com essa situação, ele tira a pessoa desse autoritarismo, dessa tirania, dessa dureza no coração. Ele amolece essa pessoa, ele faz ela sair desse autoritarismo. E desculpem. E como que é? Desculpem. E como que é o estado físico do Weine? Ai, desculpem, pessoal.
Como que é? O estado físico da pessoa Vine no seu estado negativo. O Vine no seu estado negativo, ele pode vir a ter hipertensão arterial, enxaquecas, degeneração dos sentidos, dores nas costas, nas articulações, podendo chegar até a ter úlcera. Então perceba como afeta o estado físico as situações crônicas e esses temperamentos que se encontram no estado negativo, certo? E agora vamos para o floral de Bach Olive. O floral de Bach Olive é para aquela pessoa que está extremamente exausta, esgotada, cansada. É um esgotamento físico e mental com toda a falta de vitalização, falta de disposição. Ela não sabe para onde correr, ela não aguenta mais. Ela está completamente esgotada. Tanto que um oak pode facilmente se tornar um olive. Eu falei do oak lá no início. E o oak pode facilmente se tornar um olive. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Então, e fisicamente, como que é a pessoa que está no seu estado negativo, a pessoa olive no seu estado negativo? Ela tem cansaço, falta de ânimo, exaustão, fraqueza, falta de energia, palidez, memória fraca e pode chegar a ter também atrofia muscular. Então o olive é um caso muito mais sério do que o oak que nós vimos anteriormente, o oak que não consegue colocar limites. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. O olive, ele não aguenta mais, ele está exausto, certo? E a partir do momento que se começa a ministrar o floral de Bach Olive para uma pessoa, como que é o estado positivo dessa pessoa? Ela começa a aguentar as situações do dia a dia sem essa exaustão. Essa exaustão que ela apresenta, esse esgotamento físico e mental, essa falta de disposição, vai embora. Por quê? Porque ela começa a fazer as coisas com outros interesses, sabe? De uma maneira mais leve, consegue colocar limites físicos e emocionais também nas situações do dia a dia. Então ela sai desse estado exaustivo e de esgotamento físico e mental e passa para um estado normal, para o estado positivo que ela deve ter mesmo, certo? E por fim, falando agora do 7º floral de Bach sobre situações crônicas, nós temos o Wild Wort. O Wild Wort, ele é aquele douradinho, o trigo, né? O Wild Wort, se vocês perceberem, ele é aquele lá que fica assim, né? Ele passa um vento, ele vai para todo lado. Ele fica assim, ó. Então, o Wild Wort é para a pessoa que no seu estado negativo, ela tá com incertezas, falta de rumo e insegurança. Ela não sabe que rumo tomar. É aquela pessoa que, por exemplo, começa uma coisa e não termina. Começa outra coisa e não termina. Então, ela tá sempre insegura, sem saber o que fazer, sem tocar a vida adiante, cheia de incertezas. Fisicamente, até, o que ela pode apresentar? Problemas posturais, dores de cabeça e nas costas, perda de equilíbrio e labirintite. Vejam bem, a perda de equilíbrio e a labirintite tem a ver com isso também, não tem? Percebam como é nosso corpo. Tem a ver com essa sensação aqui, ó. Que é o quê? A falta de rumo, é a incerteza.
Então percebam que como é a relação do nosso estado físico com o nosso estado emocional. Está tudo relacionado, tudo. E daí, a partir do momento que a pessoa começa a tomar o floral de Bach Wild Oats, como que ela se sente? Ela consegue definir mais rapidamente que rumo seguir. A dúvida, pessoal, a dúvida é um grande entrave na nossa vida. A dúvida faz com que a gente não ande e com que a gente comece a passar mal se nós permanecermos muito tempo nesse estado de dúvida. O floral de Bach Wild Oats, ele faz a gente sair dessa incerteza e dessa falta de rumo. Faz a gente seguir adiante no nosso propósito maior. Faz a gente seguir adiante naquilo que foi decidido. Por exemplo, eu escolhi fazer um curso tal, um curso de fotografia, por exemplo. E eu escolhi fazer um curso de fotografia, comecei o curso, achei difícil e fui para um curso de cristais, né? São coisas assim, diferentes. E não terminei nenhum dos dois. O Wild Oats faz você entrar no rumo. Começou fotografia, por que começou? Gostou? Vambora, sabe? Seguir adiante no propósito que foi escolhido. E não deixar nessa incerteza. Então começa e termina. Começa o outro e termina. Começa o outro e termina. Certo? É assim. São os ciclos. E ele nos coloca nessa situação. E a pessoa, no seu estado positivo, ela consegue fazer isso. Ela consegue fazer melhores escolhas, ou seja, escolher o que ela quer e ser assertiva, mais assertiva na sua decisão e começar e terminar as coisas. Então essas incertezas, a falta de rumo e a insegurança, elas são deixadas de lado. Certo? Então hoje eu falei aqui para vocês sobre as situações crônicas que podem ser abordadas pelos florais de Bach. E eu vou até repetir uma coisa muito importante que eu falei, que primeiro nós lidamos com as situações crônicas, vamos limpando essas situações do nosso organismo para depois lidar com o temperamento. Como, por exemplo, uma pessoa depressiva, a depressão é o sintoma que ela apresenta. Oi, Beto, tudo bom? A depressão é o sintoma que ela apresenta. Então, primeiro, para você tratar essa pessoa com os florais de Bach, primeiro você trata com a depressão, você analisa esse estado crônico em que essa pessoa se encontra, para depois entrar no temperamento em que aquela pessoa se encontra, certo? Então, primeiro você precisa ajudar essa pessoa a sair da depressão para depois lidar com o temperamento base, que daí nós entramos com os 12 curadores. Certo? Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Quem entrou no meio, assiste depois desde o começo. Se tiver dúvida, pode me perguntar. Aninha, Antônio José, Cláudia, Beto, certo? Podem me perguntar que eu tô aqui. E amanhã de manhã nós teremos mais um programa Gotas Florais. Acompanhem que eu falarei um pouco mais sobre os florais de Bach para vocês. Tchau, tchau, até mais. Obrigada a todos.